O processo de avanço político e organizativo da direita, e de forma especial da extrema-direita, que redunda na conformação do bolsonarismo, é um processo de longo curso. Ao longo de todo o período dos governos petistas, a gente tem uma série de processos simultâneos que favorecem, que criam as condições que facilitam esse crescimento. Se a gente fosse sintetizar, diria que, de um lado, a gente tem ao longo deste período um crescimento de organizações ideológicas de extrema-direita, propagando visões individualistas, meritocráticas, autoritárias, antifeministas, e de outro lado é um recuo ideológico da parte da esquerda, que tem relação com as opções feitas nos governos de conciliação de classe, e de recuo organizativo, inclusive, com a reconversão de algumas organizações dos trabalhadores, de organizações de luta, para organizações voltadas à colaboração. Então, o conjunto desses processos vai cumulativamente criando condições de uma ofensiva ideológica, de uma hegemonia de um pensamento cada vez mais conservador. Esse conservadorismo ele não é apenas do ponto de vista econômico, tem uma vertente nesse sentido, do avanço da meritocracia, de concepções individualistas, da defesa da propriedade acima de tudo, mas ele se articula cada vez mais com o crescimento de uma perspectiva absolutamente conservadora do ponto de vista cultural, orientada, fundamentada numa espécie de pânico moral que se associa muito fortemente aos fundamentalismos religiosos e que, a partir disso, vai crescentemente criando condições para uma ofensiva cada vez mais violenta da parte desses setores. De outro lado, as opções que são feitas pelo governo do Partido dos Trabalhadores, opções que são pautadas na perspectiva da colaboração de classes, têm uma série de implicações importantes. Alguns setores extremamente reacionários, inclusive vinculados a igrejas fundamentalistas, a setores muito violentos e reacionários do campo, ganham posições de poder e se utilizam dessas posições de poder no interior do governo para se fortalecer. Do ponto de vista ideológico, há um recuo, há uma recusa a qualquer perspectiva, qualquer construção que reivindique algo além daquilo que já está dado no imediato e a partir de uma política muito limitada, focalizada e que só é possível de ser mantida num contexto de crescimento econômico. A gente pode identificar nesse período um conjunto grande de organizações que se constituem, organizações como Escola Sem Partido, como Instituto Mises Brasil, como Movimento Brasil Livre, como a Empresa Brasil Paralelo, e a intervenção de intelectuais como Olavo de Carvalho, que cumpriu um papel extremamente importante na articulação entre diferentes grupos, setores e organizações de caráter reacionário, como Reinaldo Azevedo, como Rodrigo Constantino, blogs, perfis nas redes sociais, que vão criando um caldo de cultura daquilo que, em um contexto de uma crise já bastante mais exacerbada da hegemonia dos governos petistas, vai abrir a possibilidade de um projeto mais explicitamente fascistizante. Antes disso, a gente tem o contexto, o processo de construção do golpe de 2015, que, do ponto de vista dos setores da classe dominante, da mídia liberal, dos grupos políticos majoritários, se pensava enquanto um processo de alijamento do Partido dos Trabalhadores do governo, mas sem um maior extravasamento, mas o bolsonarismo e a eleição do Bolsonaro vai ser uma espécie de efeito colateral, não desejado, mas perfeitamente assimilado por esses setores. Esse conjunto de processos de recuo ideológico, de recuo organizativo da esquerda e de avanço ideológico, organizativo, construção de aparelhos diretamente vinculados à extrema-direita, torna possível, então, num contexto de crise, a partir do processo do golpe de 2016, das manifestações de rua, a conformação de um movimento de massas de caráter fascista. O bolsonarismo é algo novo nesse sentido, ele é um salto de qualidade do ponto de vista da extrema-direita,
porque ele não é apenas uma expressão de um pensamento conservador, ele é a conformação de um movimento estritamente fascista, o que implica numa capacidade de mobilização, né, de um vasto setor, incluindo segmentos de classe média, mas alargado para alguns setores populares, fundamentalmente a partir do fundamentalismo, implica em um conjunto de perspectivas reacionárias, anticomunista, antifeminista, armamentista, misógina, antidireitos humanos, mas implica, sobretudo, e esse elemento é fundamental, numa perspectiva de mobilização ativa. Diferentemente de outras formas de pensamento conservador, reacionário, o fascismo implica a mobilização dos seus adeptos. E, nesse sentido, a ameaça que o fascismo representa é muito mais intensa, é muito mais dramática, porque ele coloca em ação, coloca em atividade, né, um conjunto, uma massa de militantes, uma milícia constituída na defesa da sua perspectiva contra-revolucionária.